Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Daniel Miorim, do Substância Política. E o vídeo de hoje, pessoal, porque a política está um pouco parada, eu estou vendo que o principal assunto é Israel e Palestina, eu estou vendo bastante comentário ainda sobre Felipe Neto. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa que não vai ser comum nesse canal. Vamos fazer um giro de notícias com algumas análises minhas em cima de cada notícia. E hoje nós vamos introduzir um personagem novo nesse canal, que vai fazer apenas uma pontinha enquanto eu vou treinando ele, e ele vai aprendendo a fazer isso aqui, que vai ser o Adamska, o Vitor. Ele vai fazer parte aqui do canal e vai comentar o assunto da proibição dos offshores, da taxação dos offshores, que quer ser feito pelo Lula. O Lula colocou isso como uma meta prioritária. Inclusive, vai ser esse o primeiro tópico que nós vamos discutir aqui. Com vocês, a análise. E vamos começar aqui. Padilha. O Alexandre Padilha disse: governo quer reforma tributária até o final do ano. E houve uma discussão acerca de quais são as prioridades no Congresso. Foram apontadas as seguintes prioridades: regulamentação das apostas esportivas. Então, nós veremos um sofrimento significativo de Pixbet, nós veremos um sofrimento significativo de Blaze, nós veremos essas empresas sangrarem com a sanha arrecadatória do governo. Da mesma forma, temos aqui taxação de offshores e de fundos exclusivos. Esse é um assunto que possui uma complexidade maior. Então, eu vou deixar para o nosso amigo Vitor comentar. Além disso, debêntures de infraestrutura, ou seja, cada vez mais nós devemos estar comentando de medidas para incentivar, apoiar e concretizar que o PAC seja bem sucedido, que o PAC 2 seja bem sucedido, e um certo incentivo keynesiano de, ao máximo possível, estabelecer um processo de grandes obras em torno da administração pública do Lula. Muito parecido com o que foi a Transamazônica, muito parecido com o que foram várias das iniciativas e medidas tocadas pelo Lula, no governo Lula 1 e Lula 2. E agora, nessa nova pegada ISG, nós temos aqui o mercado de créditos de carbono. O que é o mercado de crédito de carbono, pessoal? Digamos que eu sou um país muito poluente e eu não quero parar de poluir. O que eu posso fazer se eu ainda assim quero fazer parte, por exemplo, de um determinado acordo internacional? Ou se eu sou uma empresa que eu tenho um limite do quanto eu posso poluir, eu tenho um limite do quanto eu posso me organizar. E esse limite foi definido por lei. Se eu descumprir esse limite, as minhas atividades vão parar. O que acontece comigo? Bem, eu vou buscar uma outra empresa de quem eu possa comprar um crédito de carbono. Só que, pessoal, esse crédito de carbono ele tem um problema significativo aqui. Ele tem um certo viés, um certo dano extremo é, causado pela sua própria elaboração, que ao restringir, ao criar uma barreira de entrada para as empresas poluírem, haverão dois tipos de empresa. Haverá aquele tipo de empresa que poderá arcar esse custo, poderá efetivamente comprar o crédito de carbono e terá a empresa que não vai poder. Essa empresa que não vai poder vai ser afastada do mercado. Então, o crédito de carbono, na medida em que ele vai se apossando no mercado, ele decide quem vai e quem sai. E aqueles que têm mais dinheiro ficam. Então, essa é a maldade do crédito de carbono. Da mesma forma, pessoal, nós podemos ver que as políticas, as medidas tomadas pelo Lula nessa primeira intervenção, nesse primeiro grande pedido acerca de quais são as medidas para comporem a estratégia, a cara do seu governo, muito diferente do que foram as primeiras medidas no início do ano, que eram para definir o porte ministerial.
era um processo de articulação. Aqui o Lula começa a fazer efetivamente política. E ao fazer política, nós percebemos a influência daquelas estruturas que estavam tratadas nos principais foros internacionais que várias das principais figuras frequentaram. Nós podemos ver aqui uma influência significativa eh, de foros ISG, que aqui no Brasil são protagonizados, são representados muitas vezes por figuras liberais e uma aproximação de um certo ecologismo liberal por parte do governo Lula. Como é o caso, pessoal, do Paulo Ganimi. Paulo Ganimi, ele era deputado estadual, deixou de ser deputado estadual porque não foi eleito, ou seja, contra a vontade dele, e ele é uma das principais figuras que apoia e incentiva a agenda ESG no país. Dá uma olhadinha rapidinho no que ele disse aqui no podcast. ESG, para quem não sabe, é meio ambiente, social, Explica. E de environment, né, que é meio ambiente, S de social, social, e G de governança. Governança quer dizer o quê? Ética, boas práticas, gestão, que as empresas têm que aplicar nos negócios delas. Isso é muito bonito no papel. Pô, eu não vou dar aqui, todo mundo tem os seus interesses, né? Não, tudo bem, mas interesse. Uma coisa, BAP, eu quero ganhar dinheiro, você também. Sim. Eu vou tentar vender o meu produto, você vai tentar vender o seu. Eu vou falar mal do seu? Talvez. Você vai falar mal do meu? Talvez. Até aí tudo bem. Agora, outra coisa é eu ir lá na sua empresa, na sua fábrica, e derrubar um produto químico para atrapalhar você. Concorda? Aí é terrorismo. Aí é falta de ética. Estou dando exemplo na fábrica porque é mais visual, né? Mas assim, se você pensar no restante, é a mesma coisa. Se eu fizer alguma coisa contra você, eu tô. E aí ele tenta igualar a questão ética, do ponto de vista das estruturas de governança, com as outras medidas do ESG, né? E ele faz nesse sentido, ele participa de diversos, por exemplo, ele participou do Fórum ESG 2023, ele faz diversas defesas, diversas análises em prol do ESG. Uma das coisas que eu acho que não pode passar desapercebido por vocês é isso daqui, pessoal. Deem uma olhadinha. O Paulo Ganimi, por ocasião de não ter conseguido se tornar deputado, deputado federal novamente, ele veio e se colocou como parte do Boletim da Liberdade. Então, se em algum momento, pessoal, vocês virem esse portal Boletim da Liberdade, saibam que esse portal ele tem a intenção de propagar a agenda ESG e que ele mudou de mãos. E ao mudar de mãos, ele é parte significativa dessa agência. Beleza? Inclusive, vocês podem ver aqui. Rafael Lima aborda feitos pela liberdade na Liberticon 2023. Você pode reparar aqui que o Partido Novo tá na cara aqui do Boletim da Liberdade. Beleza? É muito importante reparar aqui. Novo RJ desenota que não possui aliança formal com o MBL. E por aí vai. Beleza, pessoal? Eu não posso mostrar para vocês o site dele, porque ele está fora do ar. Mas é muito importante que vocês saibam que esse site agora serve para propagar a agenda ESG e as ideias do Partido Novo. Agora, pessoal, voltando à nossa análise, agora que nós já vimos como o governo Lula está profundamente ligado com uma espécie de liberalismo herdado, importado dos Estados Unidos, vamos ver outra figura que também importa suas pautas de algumas vertentes e algumas explicações americanas, em especial do FMI, em especial do World Economic Forum, que é o Milley. O Milley coloca: Fernandes processa Milley por declarações sobre o peso e o dólar. E a gente tem uma declaração do Milley dizendo o seguinte: ele diz que a moeda argentina é um excremento e diz que mais do que nunca não economize em peso. Cuide do seu dinheiro, custou muito para você ganhá-lo. E aí o Fernandes processou ele dizendo que isso era uma grave afronta ao sistema democrático e que isso resultava numa gravidade institucional incomum para a República. Pessoal, o que eu acho sobre isso? Bem, vamos por partes.
Eu acho que você deve dolarizar seu patrimônio se você está na Argentina. Eu não acho nenhum absurdo que você dolarize seu patrimônio. Eu acho que você deveria comprar Bitcoin? Eu acho que você deveria comprar Bitcoin. É, eu fico feliz com esse tipo de coisa sendo discutida e sendo colocada ali. Não, porque eles estão instrumentalizando uma defesa da liberdade que aconteceria de outra forma. Mas eu acho que essas ideias são menos prejudiciais do que as alternativas retóricas e teóricas que estão disponíveis. Eu acho. E aí, qual que é a minha postura em relação ao Milley? Ficarei triste se ele for eleito, ficarei triste se ele não for eleito. Por um motivo em um caso, por outro motivo no outro. Ficarei feliz se ele for eleito, porque a Argentina realmente está sendo levada ao limbo completo pelo socialismo, né? E um socialismo de tipo extremamente autoritário e conectado ao Foro de São Paulo. Ficarei triste, entretanto, enquanto libertário, porque ao instrumentalizar as ideias da liberdade para fazer esse tipo de construção, você cria um platô, um horizonte máximo do que pode ser o alcance da liberdade, e você diminui, no médio prazo, no longo prazo, a possibilidade de uma liberdade real. Você cria escravos. Só que, vamos ser muito sinceros, os graus de escravidão aqui são graus diferentes. Eu gostaria que houvesse um levante nesse sentido e que os argentinos considerassem isso não como um passo, mas como um prenúncio do que pode ser a liberdade deles. Eu gostaria. Por mim, eu ficaria muito feliz com isso. Mas eu sei que não vai acontecer. E por saber que não vai acontecer, eu me oponho tanto à candidatura eh, do Milley, quanto me oponho nesse sentido a ficaria triste, ficaria incomodado com a vitória de qualquer outro dos concorrentes do Milley. E agora, sobre a possibilidade de um presidente do tipo no Brasil, como que eu reagiria? Para mim seria ainda mais terrível, porque o Rio de Janeiro, para mim, é um bom exemplo disso. Força Nacional começa a patrulhar vias no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já sofreu uma intervenção. O Rio de Janeiro viu uma melhora abrupta nos índices de criminalidade por ocasião da intervenção. O que aconteceu depois da intervenção? Ao não se lidar com as causas do problema, ao não resolver efetivamente o contorno social que havia criado o problema voltou. No Brasil, eu acredito, inclusive, que isso ia descredibilizar as ideias da liberdade, porque elas seriam aplicadas sem perceber que um exemplo muito simples. Quando você infla artificialmente uma série de mercados, e o caminho natural desses mercados é, por exemplo, nem existirem, muita gente vai ficar desempregada com a aplicação dessas ideias. Eu sinto que no Brasil, por exemplo, com uma grande recessão acontecendo, para haver um choque monetário e a recomposição da economia em torno de bons investimentos, isso poderia nos levar a um certo horizonte internacional muito, muito, muito delicado. Beleza. Isso eu acho que deve ter ficado mais ou menos claro. Eu queria agora só fechar com uma questão da política nacional bem delicada. Em especial, vamos discutir Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes participa de evento da Rota ao lado de Bolsonaro e Tarcísio, de olho na eleição. Vamos entender, primeiro, como é a opinião sobre o Ricardo Nunes. Ricardo Nunes é um cara de centro, não é um cara de direita, não é um cara que tenha nenhum apreço por qualquer ideia de liberdade que seja. É, esse homem é um socialista, é, e vai criar os seus efeitos naturais em São Paulo. O Tarcísio Nunes, então, é uma figura deplorável. E o Bolsonaro cometeu diversos erros na condução da presidência. Não tem o que vir de bom dessa reunião entre Tarcísio Nunes, é, entre Bolsonaro entre Ricardo Nunes, Bolsonaro e Tarcísio. Não tem nada bom para a vida aí. Mas uma coisa tem que ser dita. Isso pode repercutir, isso pode gerar um avanço expressivo em torno de verdadeiras candidaturas da direita. Porque, na medida em que esse arranjo não seja capaz de concretizar, ou que se descubra, por exemplo, que o Bolsonaro não tem capacidade de avançar São Paulo, como é a tese, por exemplo, de algumas pessoas, levando pontos, por exemplo, dessa tese, de que o Bolsonaro mais atrapalharia em São Paulo do que ajudaria. Quando a gente
analisa essas teses, a gente vê, não, opa, parece que o que sair dali pode ser um horizonte melhor do que a alternativa, porque isso poderia levar à desilusão das pessoas, isso poderia levar as pessoas a buscarem alternativas mais puras do ponto de vista dos seus princípios, e isso poderia levar a uma série de questionamentos e uma oposição forte do ponto de vista de um eventual governo eh, do Boulos. Então, eu vejo eu vejo essa movimentação, essa tensão sendo criada em torno dos bolsonaristas tentando buscar um espaço, como isso podendo ser um florescer ideológico de um conjunto de pautas ideais que o diferencia do centro. E na medida em que eles se diferenciam do centro, eles se aproximam de ideias que são mais decentes, que são mais razoáveis para a sociedade, que podem conduzir uma sociedade mais livre, sim. É, então, para mim, essa mudança no debate público, na medida em que um determinado candidato é rejeitado pela direita, como é o caso do Ricardo Nunes, isso tem um efeito muito, muito positivo no médio e longo prazo, beleza? É, dito isso, pessoal, esse vídeo daqui em diante vai ser encerrado pelo Adamska. Eu já peço para vocês curtirem, comentarem, se inscreverem. E o Adamska vai fazer a sua análise sobre as offshores. Ele vai ter 3 minutinhos aí para contar para vocês sobre as offshores e a gente vai ver aí se ele está afiado, se ele está conseguindo falar sobre os diversos temas. Que aí a gente deve até ver de fazer um vídeo meu e um vídeo dele e alternar no canal de alguma forma, beleza? Muito obrigado, pessoal. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar. Assiste os outros vídeos, ainda estão bastante recentes. Vai ter aqui um link no card, em algum lugar aqui ou aqui, falando sobre o perfil da Fernanda Melchiona, que saiu ontem. E eles devem fazer um certo calendário aí de posts e conteúdos para vocês de alguma forma, beleza? Forte abraço e até amanhã, às 5 horas da tarde. Valeu! Salve, eu sou o Vitor, estou aqui fazer essa minha participação aqui no Substância Política, vocês vão ver mais vezes aqui. E bem, eu estou aqui para falar sobre algumas notícias em específico, em especial aqui a primeira é sobre a Câmara discutindo o projeto das offshores. Né? Só para contextualizar aqui, as offshores são empresas offshore, né? São empresas que são abertas, né, fora do país, e elas são muitas vezes utilizadas como uma forma dos proprietários das empresas, né, não pagarem impostos aqui no Brasil. Então, quando você tem muito dinheiro aqui, né, uma certa quantidade de dinheiro a qual você seria cobrado, né, um imposto de renda, você abre uma empresa offshore e lá você perde menos dinheiro, você tem um menor prejuízo e também ali você investe, é um investimento, ou seja, você rende lucro para você e você não é tributado. Né, fazem muito isso. São formas, né, que se tem de escapar um tanto da tributação aqui no Brasil. Né? E o governo agora está vindo com a Câmara em específico, né? Está vindo agora que o Lira está em viagem lá para a China, né? E quem está comandando a casa agora, a Câmara, é o Marcos Pereira, do Republicanos. Estão tramitando esse projeto agora de taxação das offshores. Né? Não só, isso já não é um projeto que está há muito tempo sendo falado, né, na mídia, em especial nas mídias de esquerda, né, de tributar não só os offshores, mas como também os dividendos, porque é uma forma, né, o pessoal fala muito, né, do Brasil ser o país dos rentistas e tudo mais, né, porque pensam, né, a interpretação que se tem recorrente é que é muita gente com dinheiro, colocando dinheiro nas offshores, ou recolhendo dinheiro de dividendos, e isso tudo vai para fora do país, porque em geral são investidores estrangeiros aqui no país que fazem isso, ou até mesmo no caso das offshores, investidores brasileiros que colocam dinheiro no exterior e não aqui no Brasil. Né? Então, em vez de tornar outros usos do dinheiro, né, em setores que poderiam ser mais produtivos e que trouxessem riqueza, né, capital aqui para o Brasil, mais atrativos, eles preferem taxar as offshores. Aí, né, o projeto já está sendo discutido e, né, como trata de taxação de offshores, isso também está dentro do projeto da reforma tributária. Né? Basicamente é isso. Outra coisa temos aqui também é que agora a AliExpress começa a aplicar o remessa conforme para compras internacionais. O que isso quer dizer? Né, teve uma alteração que foi notada pelos usuários há pouco tempo, né, como vê aqui, neste domingo, ou seja, logo ontem, de que a taxação, o dinheiro, né, dos impostos, está sendo colocado nas compras que as pessoas fazem, né, na AliExpress. Então, vocês veem aqui, né, acima de
as compras acima de $50 estão sendo taxadas e os impostos dessa remessa estão sendo colocados na nota, né, na compra. Como você vê aqui nesse comprovante aqui, né, resumo, R$423, e aí os impostos, R$392 de imposto, ou seja, uma baita tarifa de importação, remontando aí uma retomada, né, das políticas protecionistas aqui do governo, né. Isso também remonta muito há uns meses atrás, né, ficou muito recorrente uma fala que a Janja fez no post da Choquei, né, onde a Janja falou, né, que a taxação, né, da AliExpress, das empresas, a Shein e outras, era para as empresas e não para o consumidor, né. Aqui a gente tem então que não é só para as empresas, né, é para as empresas e para os consumidores, né. Então fica aí essa minha contribuição, fica aí a análise de hoje. Muito obrigado.